Em clima de Missão Impossível Acerto Final, fizemos aqui uma seleção, tá? Praticamente de 5 filmes para ver se vocês concordam com essa minha lista ou não. Que lista é essa? Você vai ficar sabendo logo depois da vinheta. Roda aí! Olá, amantes da sétima arte, cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita vamos fazer um tanto quanto diferente, né? Estamos aí acompanhando, já fizemos um comentário também sobre Missão Impossível Acerto Final. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, o nosso top 5 melhores filmes de Missão Impossível. Só que tem um detalhe, repetido não, mas dizendo e repetido também, é a minha opinião, é o meu gosto. Então, se vocês também têm um gosto diferente do meu, aproveita e coloca aqui embaixo, deixa no comentário quais são os filmes do Tom Cruise em Missão Impossível que você gosta, que você curte, se concorda com a minha lista ou não, tá? E já de quebra, já que você vai deixar com toda certeza o seu like, o seu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e, claro, sempre deixa o comentário. Quero saber de você, quais são os seus 5 filmes que você curte de Missão Impossível, aquele que chamam mais a sua atenção? Deixa aqui embaixo, não deixa de deixar o comentário não, tá bom? Combinado então? Pois é. Só que tem um detalhe, a gente vai fazer de uma forma diferenciada, a gente vai começar do 5º lugar até o primeiro, certo? E também vamos colocar aqui algumas cenas desses filmes que eu considero cenas importantes. Não vai ter aquelas cenas mirabolantes de Tom Cruise correndo risco e tudo mais, e subindo moto no penhasco e se jogando, não. Eu reservei aqui algumas cenas engraçadas, emocionantes, impactantes, de suspense, para dar uma diferenciada no que o pessoal está fazendo por aí. Espero que vocês também gostem e aproveitem também na listagem aqui embaixo, coloca qual é aquela cena, fora aquela cena de ação pesada e tal, que o Tom Cruise faz as loucuras dele, quais são as outras cenas que você considera também muito boas nos filmes que você selecionaram. Combinado? Vamos lá então? Começando então pelo meu 5º filme, que é o Missão Impossível 2, lançado no ano de 2000, tem a direção de John Woo. O filme custou a bagatela de 125 milhões de dólares e faturou 546 milhões de dólares no mundo todo. Bom, essa cena aqui inclusive está até na abertura do nosso vídeo, se você percebeu, né? Por que eu coloquei? Como eu falei, nossa lista é diferenciada nas cenas. Por que eu coloquei essa cena dele escalando no penhasco? Porque o próprio Tom Cruise, ele literalmente fez essa cena. Salvo aquela cena quando ele escorrega, né? Que ele fica um pouco desequilibrado. Quem fez foi o dublê dele. Mas a cena em si foi ele que fez. E é o momento em que o personagem dele, o Ethan Hunt, está, entre aspas, de férias. O cara tá de férias e vai arriscar a sua vida subindo um penhasco daquele, né? Então, para você ver que o personagem e o próprio ator, a adrenalina não pode parar de maneira nenhuma, e ele está sempre se expondo e se arriscando muito. Mas é claro, né? Eu não coloquei aqui o primeiro filme, por quê? Por uma questão muito simples. Porque o primeiro filme é hors concurso. Ele não vai entrar numa listagem onde foi o primeiro de vários que fizeram com que a própria carreira do Tom Cruise e fatalmente também a própria franquia tivesse o sucesso que tem. Por isso que, o primeiro filme está lá no patamar, né, no pedestal, concurso, ninguém supera. Agora, depois disso, minha seleção vai aí acompanhar do 5º ao primeiro filme e vamos ver qual é o meu primeiro colocado, tá? Em 4º lugar, nós temos aí então o Missão Impossível 3. O filme é de 2006, temos aqui a direção do J.J. Abrams, custou 150 milhões de dólares e faturou 398 milhões de dólares, tá? Vale salientar o seguinte, esse é considerado quase o mais fraco de todos os faturamentos. Por quê?
Não é que tenha sido fraco o faturamento, ele faturou até bem, mas em termos proporcionais, a maioria dos filmes de Missão Impossível tem atingido o patamar de mais de 500 milhões de dólares. E isso, de um certo modo, deixou o pessoal um pouco, caramba, será que é para quem não está tendo sucesso? Mas teve sucesso, sim, com certeza. E a cena que nós escolhemos, para mim, esse filme, ele tem um dos vilões mais fantásticos que já foi apresentado em toda a franquia. Inclusive uma interpretação brilhante do falecido Philip Seymour Hoffman, que faz aqui esse vilão inacreditavelmente muito, mas muito casca grossa, muito frio, muito calculista. E a cena que a gente vai ver agora é uma cena muito impactante. Ele tá com a arma apontada na cabeça da esposa de Tom Cruise, ameaçando ela, contando até 10, e quando chegar em 10 ele vai matar, se o Tom Cruise não revelar onde está o pé de coelho, que é o artefato que eles estão procurando, que é o mote principal do filme. Então é uma cena muito tensa, uma cena onde você percebe toda a interpretação do Tom Cruise, e aliás o elenco em peso em si, mas ele principalmente expressando aí o sentimento de desespero, de medo, de preocupação, ao mesmo tempo de raiva em alguns momentos. Vamos curtir. Eu quero te ajudar. Quero ajudar você a conseguir o que quer. Mas tem que fazer o que é certo. E você sabe o que é certo. Não. 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 10. Pois é, muito tensa essa cena, muito forte. Também considero uma das melhores cenas do filme. O filme todo é maravilhoso, mas, como eu falei, né, ele realmente está figurando aí nessa posição em consequência. Vamos para o próximo filme. A gente tem aí então, em terceiro lugar, o Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma. A direção do Brad Bird, uma produção de 2011, certo? E o orçamento foi de 140 milhões de dólares e faturou a bagatela de 690 milhões de dólares. É o terceiro filme da minha lista. E aqui vale salientar o seguinte, foi a partir desse filme que começaram a colocar subtítulos, no caso, né, no título principal. Você tem Missão Impossível e ao lado você tem justamente o subtítulo, que eu acho que é até interessante. Por quê? Porque isso nos deixa imerso literalmente no próprio contexto do filme. Quando você começa a entender, mas por que será que é Protocolo Fantasma? Aí na narrativa você vai entendendo as motivações, o que leva, fica até melhor para a gente compreender depois que a gente assiste ao filme, certo? Combinado então, logicamente, esse filme tem aquela cena dele subindo o penhasco, subindo, escalando, aliás, descendo, né, aquele fantástico edifício lá nos Emirados Árabes, mas a cena que a gente escolheu não foi essa não, a cena foi essa aqui, ó. É a cena das máscaras. Você sabe que na maioria dos filmes de Missão Impossível, eles sempre utilizam máscaras para se disfarçarem em oponentes, em alguém, para se filtrarem dentro de onde quer que seja. Só que neste filme, a produção da máscara falha, a máquina falha. Aliás, não é a primeira vez que a máquina de produzir máscaras falha, já aconteceu em outros filmes também. Mas aí eles, nós temos que dar um jeito. O que é que eles resolvem fazer? Não, Tom Cruise, eu vou de cara limpa. Mas cara, você não sabe se... Porque eles vão se encontrar, na verdade, é um encontro de uma vilã que vai vender as informações para um grupo, acho que são russos, certo? Só que eles não têm certeza se essa vilã conhece o comprador russo que vai se encontrar com ela. Eles não têm essa certeza. E aí a personagem feminina fala, cara, mas a gente não sabe se ela conhece ele. Bom, vamos arriscar. E o mais interessante e mais curioso é que, como o encontro vai acontecer em um andar de cima, eles conseguem maquiar os russos que estão no elevador, colocando em um outro andar que não seja o andar real. Então você tem no andar de cima o encontro de Tom Cruise juntamente com outro agente, com a verdadeira vilã, e na parte de baixo você tem a auxiliar de Tom Cruise, no caso da Missão Impossível, Ethan Hunt, se encontrando com a dupla de russos de verdade, porque eles querem capturar dela a verdadeira senhas que eles estão buscando, e enquanto que aqui embaixo, no andar de baixo, a companheira de Ethan Hunt vai tentar repassar para os russos essas informações falsamente falando. Bem, a cena, de certo modo, é até um tanto quanto tensa, apesar de saber que tudo daria certo, mas fica aquela sensação de, caramba, será que vai dar certo, será que não vai? Será que a personagem, a vilã, conhece ele ou não conhece? Vamos conferir.
Qual de vocês é o Winston? Qual de vocês é o Winston? Sou eu. Admiro o seu trabalho. Bacana, né? O filme, repito, a franquia Missão Impossível é extraordinária. Vamos então para o próximo filme, que é em segundo lugar, Missão Impossível Nação Secreta de 2015, a direção de Christopher McQuarrie, atualmente o diretor dos 3 últimos filmes praticamente, tá? Custou 150 milhões de dólares e faturou 683 milhões de dólares. Pois é. E aqui eu resolvi escolher uma cena mais engraçada, mais divertida. Tem uma cena que acontece somente numa ópera, tá? Então, o Ethan Hunt tem que evitar o assassinato de um determinado personagem, e aí nos bastidores tem 2 atiradores. Tem a companheira de Tom Cruise, né? Posteriormente a companheira dele nesse sentido, e o outro cara que vai eliminar também esse outro personagem. E aí, quando o Ethan Hunt percebe, vai tentar eliminar o cara. Diz, eu vou lá ver se consigo eliminar o cara para que não aconteça isso e, de certo modo, desmaiar o cara, tirar ele de ação. Beleza, aí ele está justamente nas escadarias, nos andaimes, nos bastidores do teatro, e quando ele está no nível igual, o coitado do companheiro dele toca lá no botão e termina levando a plataforma por um andar maior, e o Tom Cruise está aqui em cima. Ele pula para baixo, chegando aqui ele começa a brigar com o oponente. E o engraçado da cena é que eles terminam caindo, né, na plataforma, eles terminam se jogando no chão da plataforma, e quando eles vão se levantando, estão segurando até um artefato, na realidade é uma espécie de uma flauta que é uma arma. E aí eles vão se levantando, e na hora que eles estão se levantando, o Tom Cruise chega na sua altura normal. Só que o oponente do Tom Cruise é muito mais alto que ele para, olha para o oponente, olha para a arma, olha para o oponente e fica perplexo. Pô, o cara é mais alto que eu. Confiram. Bom, e em primeiríssimo lugar, não poderia ser diferente, porque eu acho que é um consenso de todo mundo, esse filme é considerado o melhor filme até agora da franquia. Missão Impossível Efeito Fallout, onde a gente tem a presença do nosso querido Henry Cavill fazendo o papel de um vilão literalmente casca grossa, e tornou-se praticamente icônica a cena deles brigando no banheiro, né, com outro oponente, ele e Ethan Hunt brigando com um outro oponente, um japonês, e a luta é pesada, eles levam uma surra literalmente literal, eles apanham para valer mesmo, até tentar eliminar e tirar deles as informações que eles precisam. E neste filme, o que me chama muito a atenção, a gente sabe que o personagem de Ethan Hunt era casado, quando o vilão do terceiro filme prende a esposa dele, é um momento de muita tensão, porque na abertura do terceiro filme, que eu esqueci de citar isso, eles estão se divertindo, é um momento que a gente conhece um pouco da família, e tá mais família, tá um cara mais pacato, não tá fazendo muitas missões, tá se reservando mais aos prazeres de estar ao lado da sua esposa. E é esse momento emocionante, né, onde é transformado em tragédia, quando o vilão captura ela e tenta matá-la. E aí há a preocupação do Ethan Hunt em evitar que a esposa dele se exponha a esses perigos. Então ele resolve se afastar dela e sempre dando uma desculpa que não vai estar com ela e tudo mais, mas vai estar sempre presente. Neste efeito Fallout, a gente percebe que ela literalmente tocou a sua vida para frente. E ela casou, está vivendo bem e tudo mais. E ele reencontra-se com ela na casualidade, vamos dizer assim, e a gente percebe esse momento. E ele aceita a situação dela estando casada. A surpresa dos dois, o carinho que os dois ainda sentem um pelo outro, mas sabem que cada um está vivendo uma vida diferenciada, e ela entende que era preciso que o Ethan Hunt fizesse aquilo, tomasse a atitude de deixar ela viver a sua vida, porque ele é um cara de riscos. Né? Ele é um cara das missões impossíveis, então ele não poderia dar a ela a felicidade de uma vida normal. Tanto é que nos filmes anteriores ela sempre vem sofrendo excepcionalmente, principalmente no terceiro filme. E aí nesse momento em que ele reencontra com ela, ela apresenta a ele o seu marido, e ele diz: olha, eu estou feliz porque vocês estão felizes praticamente. Julia, I never traveled. I never even left New York. Never left the hospital. 7 days a week, industrial time.
No vacations. Ethan, I think I found something. I was on fast track to be chief of surgery at 50, heart attack at 55. And she convinced me to let it all go. Help where it's needed most. So we've been on the go ever since, and I've never been more fulfilled. I'm happy for you. Pois é, e eu esqueci de falar, né? Esse filme, né? Eu vou colocar novamente aqui para vocês observarem. Esse filme foi feito em 2018. Tem a direção do Christopher McQuarrie, também novamente. Aquele dirigiu o Nação Secreta, dirigiu também Efeito Fallout, dirigiu também os outros 2 próximos filmes, certo? E um detalhe, o filme custou 178 milhões de dólares e faturou 791 milhões de dólares em todo o mundo, produção de 2018. E eu considero um filme... Aliás, eu considero não, a boa parte das pessoas consideram sendo o melhor filme de toda a franquia, pelo menos até agora. Efeito Fallout traz aí essa repercussão da presença do Henry Cavill interpretando um vilão literalmente extraordinário. Acredito eu que seja o melhor momento na carreira de Henry Cavill quando ele interpreta esse vilão fantástico. Mas e você? Fala pra gente aqui, coloca aqui embaixo nos seus comentários quais são os filmes do Missão Impossível que você gosta. Quais são as cenas, fora as cenas de ações loucas que o Tom Cruise faz, que você consideraria também muito boas? Coloca aqui embaixo, me ajuda aí, participa com a gente nessa brincadeira, tá? Por gentileza, faça a sua voz e sua vez aqui embaixo, dando esse comentário. Combinado então? E não se esquece, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, o teu like, o teu ok. E por favor, divulgue esse vídeo para as pessoas que gostam de Missão Impossível também curtirem e seguirem, né, o nosso canal, acompanhar o nosso canal. Se inscreve. Estamos atingindo aí nossos objetivos para oferecer para vocês mais benefícios também. Combinado, gente? Nos encontramos com toda certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen para você. Obrigado, gente.